Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, bastante para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre algumas definições que foram feitas no mercado, na janela de transferências do Inter ou no plano de montagem do elenco. Afinal, uma importante notícia chegou no final dessa sexta-feira. Quero falar também sobre o prejuízo que o Inter tem em uma mudança aplicada pela CBF no Campeonato Brasileiro. Te conto tudo isso, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Um ótimo sábado para todo mundo, um bom final de semana sem jogo do Inter. Colorado entra em campo só na segunda-feira, 8 da noite contra o Cuiabá, mas você pode matar a saudade do Beira-Rio antes, indo lá na Inter Store, aproveitando o final de semana, vai dar um passeio na orla, vai visitar lá na Zona Sul de Porto Alegre, Inter Store Beira-Rio, onde você compra esse manto novo aqui do Colorado, terceira camiseta que foi lançada nessa sexta-feira. Se você não tem essa condição, você pode comprar de forma online, com o link que eu estou deixando na descrição do vídeo. Camisas personalizadas e produtos oficiais do Colorado, você encontra tudo na Inter Store Beira-Rio, tá certo? Turma, quero começar falando sobre algumas definições na janela do Internacional, janela de transferências que para contratações, para chegadas, segue aberta para o Inter até o dia 20 de setembro, que é o último dia que o Inter terá para regularizar jogadores no Campeonato Brasileiro. E o Inter só pode contratar jogadores que estejam disputando a Série A e que não completaram 7 jogos, a Série B, a Série C ou a Série D do Campeonato Brasileiro. Ou, o que seria um cenário mais plausível, jogadores livres no mercado, que tenham rescindido seu vínculo antes de 2 de setembro, que foi quando fechou a janela internacional aqui no Brasil. E aí, gente, eu quero trazer um outro viés, eu quero falar sobre saída de jogadores que ficou definido. Afinal, na sexta-feira, ontem, fechou a janela da Turquia. E o Besiktas, que tinha sinalizado que faria uma nova proposta pelo Wesley, acabou não colocando valores novos em cima da mesa. Afinal, o Besiktas fez uma proposta ao Internacional, uma proposta de 7,5 milhões de euros, e vou dizer aqui, tá? Para mim, um valor bem alto. O grande problema é que o Inter tem só 50% do passe do Wesley. Então não compensaria para o Inter neste momento abrir mão de um dos seus principais jogadores por 3 milhões de euros. Afinal, está vendo que o mercado está hiperinflacionado e o Inter dificilmente conseguiria contratar algum outro jogador com este valor, até porque o Inter tem um orçamento de vendas para cumprir, que está lá na casa dos 130 milhões de reais e ainda está bem distante do Inter bater essa marca nessa temporada. E o Wesley, então, acaba permanecendo no Internacional pelo menos até o final do ano. E não vai reforçar, então, o clube turco nessa janela de transferências. Se a gente pegar de uma forma um pouquinho mais ampla, restam poucos mercados que estão abertos, tá? O mercado principal que segue aberto é o mercado dos Emirados Árabes, que fecha lá na primeira semana de outubro. E aí, bom, algumas especulações já aconteceram nas últimas semanas, do Alário, do Wanderson. Só que assim, vamos pegar o caso do Wanderson como exemplo. Afinal, é um jogador que foi muito contestado, pelo torcedor colorado por essa demora de sair do departamento médico, tinha dores musculares, depois foi lesão na panturrilha, depois retreinamento, não entra em campo desde o empate do Inter contra o Atlético Paranaense, onde ele entra no segundo tempo já voltando de lesão, faz o gol de empate e a partir daí some da equipe. Mas o fato é o seguinte, o Inter recusou a única investida que teve pelo Wanderson, que foi do mercado árabe. E, ao que tudo indica, vai ficar também. E está treinando normal, já está liberado pelo departamento médico, pode ser inclusive uma das novidades do Inter contra o Cuiabá na segunda-feira. Evidentemente começando no banco de reservas. Então as boas notícias são essas, tá? Pelo que eu ouvi, o grupo do Inter está fechado, tanto para chegadas quanto para saídas. Só muda se acontecer algo muito absurdo. Uma proposta muito boa chegar e o Inter negociar. Ou um jogador ser oferecido, livre no mercado, um valor acessível, o Inter vai lá e aposta. Não acho que vai acontecer. A tendência, inclusive, é que o Roger, como a gente já vem falando nos últimos dias, siga olhando para as categorias de base do clube, onde achou Ricardo Matias, que já é
peça recorrente aí nos jogos do segundo tempo. O próprio Luca, que está se recuperando de lesão. O Luiz Otávio e o Iago Noal, que vão jogar a Copa Federação Gaúcha de Futebol nesse final de semana, também já foram relacionados por ele em algum momento. Então a tendência é essa, tá? Se faltar algum jogador, será buscado na categoria de base. E ano que vem, com as saídas, chegadas, um novo orçamento, dependendo do que o Inter for disputar, o Inter, né, vai ao mercado de novo. Então, Wesley fica, Wanderson fica e acho que o Alário, que eu citei também, que foi sondado pelos Emirados Árabes, também vai acabar permanecendo aqui no Clube do Povo. Tá certo? O que tu acha em relação a tudo isso? Isso é muito importante, afinal você sabe que aqui vocês têm voz, vocês têm opinião, mas que a gente não concorde muitas vezes, afinal, que é um espaço democrático, todo mundo tem opinião e acho que isso é a graça, né, das coisas, porque se a gente não concordasse, se a gente concordasse com tudo, seria muito mais fácil, né? Então o debate faz parte do futebol. Quero trazer uma informação também, gente, sobre a CBF. Afinal, na noite de sexta-feira foram confirmadas 2 mudanças na tabela do Internacional. E uma gera polêmica, tá? Porque uma é no jogo do dia 29, que é contra o Vitória, no estádio Beira-Rio, jogo que estava inicialmente marcado para as 11 horas da manhã. Este jogo foi alterado, permanece no dia 29, mas será realizado às 6h30 da tarde. Por quê? Por um pedido da Secretaria de Segurança e da EPTC aqui em Porto Alegre, porque haverá neste dia a Maratona de Porto Alegre, que vai durar algumas horas no período da manhã. Então o trânsito vai estar bloqueado em algumas avenidas, vai ter muita segurança envolvida neste evento e o Inter então, né, foi avisado da mudança do horário. O que gerou muita polêmica nas redes sociais, porque muitas caravanas estavam organizadas para vir para cá. O horário das 11 da manhã do domingo acaba sendo muito bom para o pessoal de fora, né, que organiza excursão, né, tem todo o sábado da madrugada para viajar, volta cedo no domingo para trabalhar na segunda-feira ou estudar, enfim. Então, assim, é uma pena, né? O Inter teve pouquíssimos horários tradicionais aí neste ano do Campeonato Brasileiro e não vai ser nesse jogo contra o Vitória, que vai acontecer indo no Cuiabá, né? Afinal, o Cuiabá é na segunda-feira, 8 da noite, que são os 2 próximos jogos do Inter jogando em casa. Além disso, né, foi confirmado o jogo contra o Corinthians, também no dia 5 de outubro, também conhecido como um sábado à noite, 7 horas, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo, Colorado aí, com alguns jogos por fazer. Lembrando, né, que depois do Cuiabá, o Inter tem um tour por São Paulo. Joga contra o São Paulo no Morumbi no domingo, dia 22, e joga contra o Red Bull Bragantino, jogo atrasado do Brasileirão, na quarta-feira, 25, lá no Labia Bichedi. Tá bom? Rodada que começa hoje, né, do Campeonato Brasileiro, com 3 jogos. Atlético Goianiense e Vitória, tô apostando na vitória do Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense joga com Fortaleza, jogo com toda a cara de empate. E o Botafogo recebe o Corinthians no Newton Santos. E aqui o Botafogo passa o carro, tá? São meus palpites lá na KTO.com, lembrando que o Cupom Colar te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!